Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma aula de biologia voltada para os alunos da Escola Agrícola de Jundiaí. Hoje a gente começa a mergulhar na célula. Na aula passada nós fizemos uma pequena introdução, citologia, que é o ramo da biologia encarregado do estudo das células, de qualquer célula existente na face desse nosso belo planeta azul. E hoje a gente começa a fazer um estudo mais aprofundado dessa que é a estrutura fundamental de todo e qualquer ser vivo. E nós começamos a trabalhar as membranas celulares. Esse é o tópico, esse é o mote da aula de hoje, envoltórios celulares. E começamos a conversar um pouquinho sobre a membrana plasmática, também conhecida como membrana celular, membrana citoplasmática, plasmalema ou simplesmente membrana. Bom, vamos começar a discutir aqui a composição química da membrana plasmática, que é formada por lipídios e proteínas. O principal lipídio presente na membrana plasmática é o fosfolipídio. Na verdade, são os fosfolipídios, que são formados por um grupamento fosfato polar, assim como a água. A gente vai encontrar um grupamento fosfato associado a uma molécula de glicerol e mais duas cadeias de ácidos graxos. Uma cadeia insaturada, a outra cadeia saturada. Essa porção onde se encontra o fosfato de um fosfolipídio, ela tem afinidade com água e é por conta disso chamada de cabeça hidrofílica, pelo fato de ser polar, assim como a água. As caudas formadas por ácidos graxos, elas, como não têm carga elétrica, elas repelem a água. Então, por conta disso, elas são chamadas de porção, região ou caudas hidrofóbicas dos fosfolipídios. A membrana plasmática ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídios, em que as caudas estão sempre uma em contato com a outra. Ó, fica aqui uma cabeça hidrofílica voltada para o meio extracelular e a segunda fileira de fosfolipídios vai apresentar as suas cabeças hidrofílicas voltadas para a água que está presente no citoplasma. Região hidrofóbica voltada para o centro, longe da água, regiões hidrofílicas voltadas para a água. Uma região voltada para a água do meio extracelular, a outra região voltada para a água do meio intracelular. Só que é o que a gente chama de modelo do mosaico fluido. Foi proposto por uma dupla de pesquisadores, Singer e Nicholson, em 1972, que traz justamente os fosfolipídios e as proteínas. Nós notamos aqui proteínas atravessando a bicamada lipídica, mas elas podem estar ou voltadas apenas para o meio extracelular ou apenas na região citoplasmática, chamadas proteínas periféricas. Então, essa estrutura que a gente percebe aqui, ela é chamada de mosaico fluido, justamente por lembrar os antigos mosaicos. A membrana plasmática, em função da sua constituição lipoproteica, ela apresenta uma propriedade conhecida como permeabilidade seletiva. O que é isso? É a característica, a propriedade de permitir a passagem de algumas substâncias e de outras não. Vão passar através dessa dupla camada de lipídios ou em poros de proteínas ou agarradas pelas proteínas e jogadas ou do lado de fora ou no citoplasma, algumas substâncias que sejam solúveis em lipídios ou que sejam muito pequenas, como, por exemplo, a água. A água não tem afinidade com lipídio, mas a água consegue passar tranquilamente pelos poros da membrana plasmática. Gases, tipo oxigênio, o CO2, o gás carbônico, também conseguem passar através dos lipídios das membranas. Substâncias como elementos como íons potássio, sódio, íons de modo geral, aminoácidos, carboidratos, passam de um lado para outro da membrana com auxílio, com a ajuda de proteínas especiais. Existem basicamente dois mecanismos responsáveis pelo transporte de substâncias de um lado ao outro da membrana, de pequenas partículas, pelo menos. Nós temos os processos passivos e os processos ativos de transporte. De um modo geral, nós podemos dizer que
os processos passivos de transporte, eles ocorrem sem necessidade de energia metabólica. No caso dos processos ativos de transporte transmembrana, há necessidade de energia. Daqui a pouquinho a gente vai ver por quê. Vamos começar então nosso papo tratando dos transportes passivos de substâncias. E a gente começa pela difusão. Difusão simples, no caso, que é a passagem de substâncias de um lado a outro da membrana, sendo que esse transporte vai ocorrer de um ambiente onde a substância está mais concentrada para onde essa mesma substância está menos concentrada. Só que ocorre, como a gente sempre fala, a favor de um gradiente de concentração, a favor de uma diferença de concentração. Sempre, mais uma vez, as substâncias por difusão simples, no caso, o soluto. Soluto é aquilo que pode ser dissolvido por um outro elemento que a gente chama de solvente. Quando você põe um pouco de açúcar na água e mexe, o açúcar vai estar representando o soluto. A água se coloca como solvente. Não é à toa que a gente fala que a água é o dissolvente universal, né? Que a água consegue dissolver uma grande quantidade de substâncias na natureza. Então, o soluto ele vai passar de um ambiente onde ele está mais concentrado para um ambiente onde ele está menos concentrado. Isso é o que a gente chama de difusão simples. Isso acontece nos espaços existentes entre os lipídios da membrana plasmática. Isso aqui vai acontecer com gases, com oxigênio, CO2, como já dito agora há pouco. Quando entra em ação aqui proteínas especiais que agarram determinadas substâncias, transportando-as de um lado para outro da membrana, também a favor de um gradiente de concentração, também não demandando energia metabólica, aí a gente fala em difusão facilitada. O soluto ele vai ser agarrado, digamos assim, por proteínas especiais, que jogam essa substância ou no citoplasma ou no meio extracelular, conforme o local onde essa substância, onde esse soluto esteja mais concentrado. Sempre por difusão facilitada, o soluto vai passar de um ambiente de maior concentração para um ambiente de menor concentração. O que é que vai passar por difusão facilitada? Basicamente íons, carboidratos e aminoácidos, substâncias com carga. E aí, para fechar aqui os processos passivos de transporte, a gente fala um pouquinho da osmose. Na difusão, tanto difusão simples quanto difusão facilitada, vão passar os solutos através da membrana, ou pelos espaços existentes entre os fosfolipídios, ou com a ajuda de proteínas especiais. No caso da osmose, vai passar o solvente. Então, osmose é a passagem do solvente de um lado para outro da membrana. No caso, o solvente ele vai passar de um ambiente onde há uma menor concentração de soluto para um ambiente onde o soluto está mais concentrado. Mais uma vez, osmose é a passagem da água de um ambiente de menor concentração para um ambiente de maior concentração em soluto, ok? Bom, quando a gente fala de osmose, a gente sempre tem que conversar um pouquinho a respeito de concentração de soluções. No caso aqui, existem soluções hipertônicas, hipotônicas e isotônicas. O que seria uma solução hipertônica? É aquela solução que é mais concentrada em soluto em relação a uma outra solução, tá? No caso aqui, a solução da direita, ela é hipertônica em relação à solução da esquerda. No caso, essas duas soluções estão separadas por uma membrana hipotética. Uma solução hipotônica é aquela que se apresenta menos concentrada em relação à outra. É só olhar para cá, Aqui eu tenho do lado direito uma solução com uma menor concentração de soluto em relação à solução do lado esquerdo. É só contar o número de bolinhas vermelhinhas que estão representando o soluto. As bolinhas azuis estão representando moléculas de água. Então, solução hipotônica é aquela que é menos concentrada em relação à outra. Hipo quer dizer pouco. Hiper significa muito. Uma solução isotônica, por sua vez, é aquela que apresenta a mesma concentração.
em relação à outra. Soluções isotônicas são aquelas que apresentam a mesma concentração. Iso significa igual, ok? A concentração de uma célula, ela está em torno de zero, concentração em sais, está em torno de 0,09%. Se por acaso eu coloco uma célula, num ambiente num recipiente com soro fisiológico e tem essa concentração, 0,09% em sais, a célula ela não se altera no quesito volume. A quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai. Agora, se eu coloco essa mesma célula, no caso isso aqui seria uma célula vermelha do sangue, uma hemácia. Se eu pego essa hemácia e coloco no ambiente com água destilada, água destilada não tem nada de sais, tá? Aí essa célula vai inchar, porque a água vai entrar nela. Por quê? Porque por osmose, a água passa de um ambiente de menor concentração, que seria esse ambiente com água destilada, para um ambiente de maior concentração. No caso, o ambiente intracelular. Tem poucos sais, tem baixa concentração de sais, 0,09, mas ainda é maior que o ambiente extracelular, nesse caso aqui. Agora, se eu pego essa mesma célula vermelha do sangue, ponho aqui num recipiente com água salgada, com água salina, né? Boto lá uma colher de sopa num copo com água, mexo, ponho lá algumas células vermelhas do sangue e depois observo no microscópio. Eu vou perceber que essas células estão murchinhas, porque numa situação como essa, de uma célula disposta num ambiente hipertônico, a água sai da célula, a água deixa a célula vai ficar encarquilhada, ela vai ficar murcha. Se eu pego uma célula vegetal, coloco no ambiente com água destilada, a célula vai absorver água. E ele vai ficar bem inchada. Inclusive, tem uma diferença aqui em relação às células animais, né? Se eu pego uma célula animal que não tem parede celular, põe na água destilada, ela vai absorver água e vai estourar. Ocorre aquilo que a gente chama de lise celular. A membrana plasmática colapsa, ela se rompe. Isso não vai acontecer com a célula vegetal por conta da parede celular, ok? Se eu pego essa célula vegetal, coloco no ambiente com água salina, ela vai perder água, assim como ocorre com a célula animal, e perde tanta água que a membrana plasmática se descola, ela se desprende da parede celular. Isso é um fenômeno que a gente chama de plasmólise. Se eu pego essa célula vegetal e coloco no ambiente isotônico, aí essa célula vai voltar à sua condição normal. Ocorre o fenômeno inverso à plasmólise, que a gente chama de desplasmólise ou deplasmólise. Bom, e aí nós chegamos ao transporte ativo de substâncias, que é aquele que ocorre para manter uma alta concentração de substâncias no interior da célula. E para que ocorra, há necessidade de energia. A demanda de energia para que os transportes ativos aconteçam. No caso aqui, as substâncias elas vão seguir contra um gradiente de concentração, uma diferença de concentração. No caso, sempre o soluto vai passar de um ambiente onde ele está menos concentrado para um ambiente onde ele está mais concentrado. E o exemplo clássico desse tipo de transporte transmembrana é a bomba de sódio e potássio. No caso, a célula ela sempre precisa manter no seu interior uma grande concentração de potássio para que haja a transmissão dos impulsos nervosos. E para que não haja, em função disso, problemas osmóticos, em função de uma grande quantidade de um determinado sal, de um determinado íon no interior da célula, há um bombeamento de sódio para o meio extracelular. No caso, o potássio entra e o sódio sai. Então, começamos a partir desse momento aqui. Olha só. Um complexo de proteínas se abre, ou está aberto aqui em direção ao citoplasma, e há um encaixe de 3 íons sódio nesse complexo proteico, tá? Nessa proteína aqui, ou num grupo de proteínas. Entra em ação aqui uma molécula de ATP que desprende energia e um radical fosfato inorgânico que se acopla a esse complexo proteico. O complexo proteico, por sua vez, se abre, jogando, despejando, lançando no meio extracelular os 3 íons sódio. Ao mesmo tempo, 2 íons potássio acoplam-se a sítios, a locais específicos para eles. A proteína ou complexo proteico fecha e abre aqui em direção ao meio intracelular, lançando nessa região 2 partículas de potássio. Olha só, percebam que
Tanto o íon sódio quanto o íon potássio são íons positivos, são cátions, são partículas positivas. A célula ela lança para fora 3 íons sódio, 3 íons positivos, no caso o sódio, que absorve 2 íons potássio, 2 partículas positivas. Há um déficit, portanto, de uma partícula positiva. Por conta disso, a célula é negativa internamente e positiva externamente. Isso é fundamental para a condução do impulso nervoso. Além dos transportes passivos e ativos, os transportes de pequenas substâncias através da membrana, nós temos os transportes de grandes partículas. No caso aqui, quando grandes partículas são englobadas pela célula, a gente fala em endocitose. Quando quando grandes partículas são eliminadas pela célula, nós falamos de exocitose. Exos, sair. E existem 2 tipos aqui de situações que a gente enquadra como sendo endocitoses. Primeiro, a fagocitose. Fago significa comer. Citos, célula. É o englobamento por parte da célula de partículas sólidas. Socorre se a forma básica de alimentação de alguns micro-organismos, de alguns protozoários. Por exemplo, uma ameba, ela emite quando vai se alimentar, quando ela vai ingerir partículas orgânicas ou outros micro-organismos que sejam menores que ela emite projeções do seu citoplasma, que nós chamamos de pseudópodes. Pseudo significa falso e podos, ou podes, significa pés. Então, ela emite projeções do citoplasma de modo a envolver completamente a partícula alimentar. Isso é o que a gente chama de fagocitose. Essa grande bolha membranosa formada, porque ocorre um desprendimento da membrana plasmática nesse ponto, onde ocorre a fagocitose, isso aqui a gente chama de fagossomo, literalmente, corpo comido. Isso aqui é uma fotomicrografia óptica, né? Isso aqui é uma fotografia feita com auxílio de microscópio de uma ameba se alimentando. Então, um protozoário bem menor, isso aqui é os pseudópodes se fechando para que o fagossomo seja formado. E nós temos o englobamento de partículas dissolvidas em solução, que é o que a gente chama de pinocitose. E isso ocorre quando pequenas vesículas se formam, pequenas reentrâncias da membrana plasmática se formam, sugando, digamos assim, partículas dissolvidas em solução. A membrana plasmática se fecha e essas vesículas são soltas, liberadas no citoplasma. Essas vesículas são chamadas de pinossomos. Exocitose, como dito, é o contrário de endocitose, é o mecanismo a partir do qual as células expulsam grandes partículas. Depois da fagocitose, por exemplo, o material englobado ele pode ser utilizado como fonte de energia. E as partículas imprestáveis elas são eliminadas através da exocitose. No entanto, substâncias como hormônios também são liberados a partir desse fenômeno, não apenas partículas imprestáveis. Quando a eliminação é de partículas imprestáveis, a gente vai ter um tipo de exocitose chamada de plasmocitose ou defecação celular. Associados aos lipídios e às proteínas da membrana plasmática, nós vamos encontrar uma camada de glicídios, formando o que nós chamamos de glicocálix ou glicocálice, e que apresentam funções bem especiais, como, por exemplo, a proteção mecânica das células. Protege a célula de pequenos impactos, retém nutrientes diversos que são interessantes à célula, e nutrientes e enzimas. Isso aqui também vai ser responsável pela junção de uma célula a outra. As células ficam coladinhas também por conta de vários fatores, mas também por conta da presença do glicocálice ou glicocálix, e também isso tem a ver com reconhecimento celular. Células semelhantes ficam juntinhas, células muito díspares não ficam juntas. E para fecharmos, a gente fala um pouquinho da parede celular, que está presente aqui em bactérias, alguns protistas, fungos, vegetais. Na verdade, a parede celular só não está presente no reino animal. A composição da parede celular, que se localiza após a membrana plasmática é interna, se dispõe internamente,
em relação à parede celular. A composição dessa estrutura, ela varia de ser vivo para ser vivo. No caso, a parede celular das bactérias é formada a partir de um material conhecido como peptidoglicano ou mureína. A parede celular dos fungos, ela é formada por quitina, também o A parede celular dos fungos é formada por quitina. E a parede celular dos vegetais tem como principal componente a celulose. Tem outros materiais também, mas o principal é a celulose. O homem que tem coragem de desperdiçar uma mísera hora do seu tempo não descobriu o valor da vida. Charles Darwin.